Uma boa noite a vocês, muito bem-vindos, bem-vindas. Mais um momento especial na nossa aula de terça-feira. Hoje um tema realmente muito interessante, digamos, cobiçado por muita gente, que é a questão das escolhas afetivas amorosas. Portanto, eu só coloco uma base fundamental, hoje muito conhecida nos meandros científicos mais apurados no mundo, que nos dão conta de como funcionam as coisas. Vejam um detalhe. Por natureza, homem e mulher são complementares, eternamente positivos. Eles se complementam para fortalecer-se, para reforçar-se, para realizar-se. Portanto, se a escolha da parceria amorosa fosse feita ou for feita por uma dimensão natural do indivíduo humano, pela sua essência, pela sua identidade original, não teríamos problema. Teríamos somente uma questão de uma gestão adequada, coerente, para que as coisas andassem bem. Porque a escolha complementar positiva é a garantia básica do sucesso de uma relação, certo? Porém, existe aquilo que se chama seleção temática de um complexo. Então, na verdade, a maioria dos casos das relações não existe uma escolha natural. Não existe uma escolha onde a natureza de um complementa o outro. Existe a seleção de um tema gravado dentro de uma temática que veio da educação, que veio de muito longe, onde se constitui um tema que busca um tema artificial complementar, certo? Então, falar de seleção temática de um complexo, primeiro vamos entender o que é um complexo. Complexo psicológico, complexo emocional. Um termo já muito conhecido na psicologia, principalmente o famoso psicanalista o Jung, tratou em profundidade este tema. Complexo psicológico, na verdade, ele nasce da repressão de um instinto. Ele é uma organização mental, uma programação mental inconsciente que se antecipa à lógica da consciência, que ele está fora do controle do eu consciente. Portanto, é uma organização interna, uma memória, uma estrutura operativa, ativa, que age em antecipação ao meu estado de consciência. Portanto, quando eu decido uma escolha, ela já está realizada. Portanto, o complexo é como se fosse uma memória ativa, operativa, que ela está depositada no inconsciente e que ela está fora de qualquer dado consciente e de qualquer controle do nosso eu consciente. Vamos colocar um exemplo, dois exemplos assim para dar uma ideia. Digamos que um instinto reprimido, por exemplo, da sexualidade de uma criança, onde foi mostrado que é pecado, que é feio, que é proibido. O instinto é uma coisa natural, é da vida, é espontânea. Quer objeto complementar, prazeroso, positivo para deliciar-se, certo? E a criança foi castrada, ela foi bloqueada, ela foi proibida. Portanto, o instinto foi reprimido. Esta pessoa vai ter uma grande dificuldade de lidar com o sexo oposto, certo? Por quê? Porque para ela, esse princípio do prazer está cancelado, ou está proibido, está desvirtuado. E na vida a dois ela vai lidar diretamente em profundidade com a sexualidade, com a dimensão amorosa, certo? E essa pessoa que teve o seu instinto sexual, digamos, reprimido, ela tem a tendência, na sua consciência, ela pode virar uma pessoa quase que angelical, de encontrar o homem, por exemplo, sendo uma mulher, o homem que seja um homem ideal, que a ame, que a trate, que a deseje, que faça um amor candente com ela, certo? Que ela tem um ideal na cabeça que é a compensação de uma proibição que ela sofreu. Mas observe que essa memória de uma repressão,
chamado um complexo com essa organização interna, que seleção que ele vai fazer para esta pessoa? Ela busca um ideal, ela busca o homem perfeito, ela busca ter aquele carinho, aquele amor, aquele afeto que foi cortado, que foi proibido, que foi castrado. Mas é muito provável que o complexo dominante, ele se antecipa à sua escolha consciente, ele escolhe o homem errado. O homem muitas vezes totalmente ao contrário daquilo que seria o certo para ela, daquilo que seria o ideal consciente dela. Este é um lado da escolha complexual. Escolhe o homem errado, certo? E se porventura esta mulher, por um lapso do complexo que ele não operou na hora certa, ela escolhesse o homem certo, ela está bloqueada inconscientemente para a sua sexualidade, para o seu exercício amoroso livre, ela vai fazer de tudo inconscientemente, sem perceber, para destruir essa relação. Porque veja, uma vez que eu tenho um complexo, um bloqueio, que me inibe, que não me permite realizar-me, entregar-me por inteiro, viver esse universo prazeroso, esse orgasmo, essa festa por inteiro. Uma vez que eu não me permito, eu estou bloqueada, certo? Então, pouco a pouco, vai acontecer que eu começo a encontrar pontos nos quais eu justificar a minha fuga, nos quais justificar que não é a relação certa, pontos de defeitos, pontos de críticas, pontos de raiva, pontos de ódio, certo? Na verdade, é o próprio complexo, é a própria proibição interna que está fazendo com que esta pessoa destrua a possibilidade que ela teria para viver o prazer e a alegria que ela merece. Porque o complexo psicológico, ele é uma memória que tem a coação a repetir um fato. Por exemplo, se foi sofrido, se foi duro, se foi difícil, ter sido censurado, envergonhado num certo ponto, num certo momento, que eu sofri a dor, sofri a vergonha, sofri a perda, sofri a lesão, certo? O ideal é eu buscar encontrar aquilo que não me reprise aquele problema, porque aquele lastro, aquele trauma, aquela situação vivida, ela é abominada conscientemente por mim. Eu quero aquilo que é o inverso. Só que complexo psicológico é uma memória com coação a repetir-se e a repetir o drama, a repetir a dor, a repetir o mesmo fato. Isto é, a mesma conjuntura, por exemplo, de mãe e filha, ou de pai e filha, que proibiu, que castrou, onde se deu um momento, ainda que fugaz, de medo, de dor, de temor ou de ódio, certo? Naquele momento daquela cena primária, esta experiência, ela é depositada no inconsciente e esquecida, chamada remoção, onde depois ela tem a força técnica, prática para reproduzir-se tal e qual. Portanto, na minha consciência, eu quero o perfeito, mas o complexo antecipa minhas escolhas, momento a momento, a minha atitude, a minha postura, e cria artifícios para que tudo se reprise e se repita como antigamente, certo? Esse é um pouco o que acontece. Portanto, observem que, havendo um complexo básico, que ele seleciona o parceiro ou a parceira, ele sempre seleciona para reprisar o antigo jogo, qualquer que tenha sido o jogo. Se você tomar aqui um outro exemplo, para dar uma ideia, digamos que seja lesado o instinto da agressividade. A pessoa se tornou boazinha, se tornou dócil, se tornou submissa, inclusive, se tornou obediente, porque ela não exerce mais adequadamente o instinto da agressividade. Por exemplo, essa pessoa, pode ser um homem ou uma mulher,
se é um homem, que mulher que ele pretende encontrar na sua consciência, no seu ideal? Pretende encontrar uma mulher muito amável, muito amistosa, muito amiga, porque ele se tornou bonzinho, ele castrou a sua agressividade. Mas dentro ele é agressivo, dentro ele é violento, ele tem um núcleo oculto, inconsciente de violência. Então ele pretende, na sua consciência, nas suas escolhas, na sua busca, encontrar a mulher ideal, que seja a pessoa exatamente oposta da agressividade que ele teve que castrar, que cancelar. Porém, se nota que ele pode encontrar essa pessoa que no início, aparentemente, ela é a pessoa ideal. Ela é bondosa, ela é dócil, ela é concessiva, ela é tranquila. E é tudo aquilo que ele precisaria para ser compatível com a docilidade que ele se tornou. Só que a escolha, veja bem, a escolha da parceria afetiva amorosa, nesse caso, ela tem uma roupagem que dura alguns meses, ou dura alguns anos. E aquela pessoa que eu comprei, que eu escolhi como ideal, em base a um momento de paixão, de amor, de volúpia total, daqui a pouco ela se apresenta progressivamente oposto daquilo que eu esperava. Portanto, depois de alguns meses cai a máscara, ou pode durar até mais, né? Pode durar até anos, a máscara vai caindo e aquela pessoa começa a mostrar que por dentro ela tem outra pessoa. Então veja que são duas realidades que se sincronizam, seleção temática dos complexos, que se sincronizam. São dois programas que se sincronizam, não é duas essências, porque a essência, eu disse antes, por natureza, ela escolhe o complemento que acresce, que faz festa, que é útil, que é funcional, que dá prazer. E a escolha por complexo, a seleção afetiva, que eu repito, inicialmente, ela tem a paixão, tem o amor, tem tudo aquilo que nós conhecemos, e depois a veste cai, esse complexo é um sincronismo de dois estereótipos, de dois programas, que progressivamente entram em luta, certo? E se vocês me perguntassem, por exemplo, qual é o percentual de casamentos que ele é feito por seleção temática de complexos, vocês iriam se assustar, certo? Eu diria que, sem entrar muito no específico, a maioria esmagadora não é escolha da natureza, é uma escolha de complexo. E digamos que esse percentual vai acima dos 90%, que são escolhas realizadas não pela natureza em si, pela complementaridade positiva, pelo valor de ambas as partes, mas por dois programas, por dois estereótipos mecânicos que se sincronizam e que criam o grande problema, certo? Porque nós temos uma experiência muito interessante de dar uma olhada do por dentro das relações. Eu tenho que fazer isso forçosamente pela minha profissão, psicoterapeuta, perceber que as pessoas que começaram muito bem, certo? E que o casamento é complexual, ele começa progressivamente a entrar em atritos, em desavenças, em agressividade às vezes, mas em muitos casos ele simplesmente vai esfriando. Ele vai perdendo o valor, ele vai perdendo a atração, ele vai perdendo vamos dizer assim, a atração enquanto pulsão positiva, certo? E ele entra num estado de amistosidade, de esfriamento, de não amorosidade. Então veja que, na melhor das hipóteses, um complexo psicológico, o sincronismo de dois mecanismos, ele vai esfriar a relação e vai fazer com que as pessoas fiquem junto como dois bons amigos, ou dois irmãos, ou
mãe e filho, o pai e filha, mas a dimensão para a qual a relação estaria projetada, ela perde a função e perde o sentido. Mas, na maioria dos casos, quando a escolha é complexual, a tendência é ruptura. Se a ruptura se faz e se concretiza, onde o casal entra em desavença, depois de tempo de discussões, de tratamento, de tentativas, e chega à conclusão que de fato não é possível viver junto, se separam, e aí a próxima etapa qual é que vai ser? Certo? E eu vou dizer depois para vocês o que se deve fazer para resolver isso, certo? Mas então as pessoas se separam. Bom, se separa, cessa uma guerra, de um certo modo. Se não tiver os filhos no meio, porque se tiver os filhos no meio também é complicado. Mas separa, cessou uma problemática, cessou um desgaste, cessou um estresse, ok? Agora, se a briga, se o estresse vai se afinando, e os dois numa luta onde ninguém quer jogar a toalha, pode acontecer violência mais intensa, pode acontecer doenças orgânicas, pode acontecer crises emocionais, pode acontecer depressões, surtos, etc. Por quê? Porque se mantém junto duas situações onde a vida humana está sobreposta a um mecanismo psíquico negativo, é uma programação, e que a natureza não tolera e não suporta, certo? Então vejam, o sincronismo de um complexo na relação da vida a dois, ele é muito comum, e a coisa interessante, o que se está fazendo em função da causa original que eu estou falando hoje aqui para resolver esse grande problema, que implica em coisas muito sérias que eu falei, filhos, não crescimento, perda econômica, saúde, etc. O que se está fazendo? Como é que a psicologia está agindo em cima disso? O que a medicina faz em relação a isso? O que nós podemos fazer em relação a isso? Certo? Então, ainda hoje, no nosso mundo atual, com toda a tecnologia que nós temos, que é absurda, temos um gravíssimo problema que ninguém faz frente. Certo? Essa é um pouco a questão a ser colocada. Veja bem, alguns efeitos, ainda ampliando um pouco o nosso discurso aqui. O complexo psicológico, essa estrutura interna, essa memória, essa repressão, tem muitos ângulos. Eu citei 2 pequenos exemplos. Pode fazer, sem dúvida, a seleção errada da parceria amorosa. É um fato já dito. Segundo ponto, ele restabelece o sofrimento de quando era infância ou adolescência, de quando eu sofri a castração e sofri o mal, certo? Então, por exemplo, se a pessoa teve que reprimir a agressividade, teve um pai violento em cima dela sempre, que ela viveu temor, tá? Viveu anos. O que o complexo faz? Ele te propõe a repetição concreta, eficiente desta situação, certo? No casamento, na vida a dois, ou em algumas outras parcerias, certo? Então, segundo efeito, só para algumas coisas. Terceiro ponto, ele instiga a pessoa a atacar a outra. Quer dizer, sempre com razão, né? Porque a pessoa convicta que está certa, montada em cima de uma estrutura que motiva a violência, a agressão, a submissão, a passividade, etc., ela o faz com convicção de que ela está certa. E não está certo nada. Então, ao invés de se dar o complemento natural de dois seres vivos que se querem, que se amam, que se entendem, e que poderiam evoluir e satisfazer-se e ampliar-se cada vez mais, se dá o degladiar-se, quer dizer, instigado pelos dois, certo? E, no final das contas, como eu disse antes, ele cria agravantes que implicam na ruptura da relação. Uma das coisas que eu constatei ao longo do meu trabalho, que falo sempre que são mais de 40 anos,
por exemplo, uma pessoa que está num sincronismo de complexo na vida amorosa, ele dificilmente vai muito bem nos negócios e na profissão. Dificilmente ele vai se alastrar muito no plano econômico de ganho. Então veja bem que a relação a dois, por uma seleção temática de complexo no casamento, tem N efeitos. E um deles é que afeta diretamente o trabalho, a profissão, a empresa, tudo, certo? E aí nós sabemos quais são as consequências, certo? Agora, fechando nosso take de hoje aqui, sempre curtinho, como é que nós podemos resolver esse problema? Qual seria a orientação, a dica que eu dou, certo? Vamos olhar assim, uns 2, 3 pontos. Primeiro, se você se separou, já terminou o teu casamento, o primeiro ou o segundo, stop, para. Não vá atrás do terceiro ou do segundo, porque tu vai errar novamente. Quase sempre. Depois a gente tolera, certo? Faz uma revisão profunda, muito profunda, faz um estudo do teu case, onde você vai entender as tuas motivações, as tuas razões, as tuas instigações, a tua maneira de morder a isca nas provocações. Então você faz uma revisão profunda do que foi a relação que tu teve. Procura entender a tua parte motivacional positiva, da tua essência, e procura identificar a tua parte vingativa, ou submissa, ou estúpida, que você exercitou ao longo desse tempo. E nesse caso, procure ajuda. Procure alguém que entenda, para clarear o que é um complexo psicológico que você está vivendo. Gente, os complexos psicológicos e emocionais estão em todos os seres humanos. Só que uns atuam na vida a dois e outros atuam em outros campos, certo? Mas estão em todos. Aqui estamos tratando da vida a dois. Então, o primeiro ponto de solução, quem já se separou, faz uma revisão profunda. Não vá, minha dica, não vá para uma segunda ou terceira relação sem antes ter noção de quem você é na tua originalidade e de quem você é na tua máscara. Certo? Faça esse trabalho. Bem, se você não se separou, mas está em grande crise, ok? Não estou dizendo para tu te separar, mas faz um stop, baixa as armas, certo? Baixa as armas, seja inteligente, faça uma reunião 2 ou 3, sem discussão, e diz assim, eu quero um tempo para pensar para mim, não é um tempo de separação. Deixa eu me entender. Deixa eu ver o que está errado. Deixa eu ver onde estou pisando na bola. E que tal você fazer a mesma coisa? Certo? E nesse caso, busque te esclarecer também com um terapeuta, com uma pessoa que realmente já sabe esse universo de cor e salteado. Psicoterapia, de autenticação. Busque te esclarecer. Porque se você for com abertura, de peito aberto, a querer saber a tua parte negativa do jogo, o teu complexo dominante, você vai sabê-lo. Se o terapeuta for bom, se a terapeuta for boa, tu vai saber. Como é que tu faz a junção? Por exemplo, vocês entendem a relação de um sádico e um masoquista, certo? São dois complexos sincronizados. O masoquismo, conscientemente, ele nunca quer sofrer, certo? Mas ele tem uma estranha atração, um estranho desejo, meio que macabro, de que tem que sofrer. Também o sádico não tem a intenção de fazer sofrer. Porém, o sádico é acionado pelo masoquista. Um sádico sem masoquista não funciona, certo? Então veja que se eu começo a fazer as contas dentro do meu relacionamento, o que eu instigo, o que eu provoco, o que eu dependo, faça uma conta mais profunda, mesmo dentro do casamento, e busque um trabalho terapêutico para te ajudar a fazer uma saída, certo? E qual é que é a sugestão que eu daria? Que é um tema que me interessa muito. Eu penso que tem que ter
teria que ter cursos muito específicos e muito profundo para pessoas antes de casarem. Não é o antigo curso dos noivos. Cursos sérios, que hoje existe um conhecimento estrondoso sobre o sincronismo da psique humana, tanto no positivo quanto no negativo. Os jovens, por exemplo, teriam que esclarecer-se, teriam que ter autenticidade, teriam que ter a sua verdade nas mãos antes de acasalar-se, e não ser arrastados por paixões, por superficialidades ou por outras razões. Então eu vejo que uma da saída para ótimos psicólogos e psicólogas, pessoas dessa área, teríamos que ter cursos especiais, específicos, que dê a consciência exata a um jovem antes de entrar nesse universo, tanto para o homem quanto para a mulher, porque a mulher tem uma psicologia X e o homem tem uma psicologia Y. Então eu vejo que tanto para os jovens quanto para pessoas que se separaram, que estão separadas, devia fazer uma chamada reciclagem para os que se separaram, onde eu passo a limpo as coisas e procuro entender o jogo de um modo mais profundo, certo? Fora isso, gente, a vida, ela pode ir muito bem a dois, ser maravilhosa, de crescimento, de realização, desde que nós tenhamos em voga e em sincronismo a nossa sanidade, a nossa naturalidade, a nossa complementariedade. Caso contrário, eu diria com todas as letras que é melhor andar sozinho. Porque quando você tem um relacionamento que ele vai mal, eu já disse os vários ângulos de perda, mas quem paga a maior conta são os dois indivíduos que estão no jogo e são as crianças que nascem deles, certo? Porque se o pai ou a mãe tivessem uma vida exemplar, positiva, complementar por natureza, onde se respeitam, se amam, se tratam bem, vivem junto de um modo escolhido, os filhos teriam o primeiro grande impacto, a grande formatação, o grande exemplo, onde terão escrito por dentro como é que se deve proceder, certo? Gente, eu espero que essa nossa conversa resulte alguns bons frutos. E se vocês quiserem passar esse conteúdo para algum amigo, alguma amiga, passe. Eu recomendaria que vocês passassem a todos aqueles amigos e amigas que recentemente se separaram, que estão separados. Para que eles, antes de fazer um novo movimento, que eles façam um questionamento mais profundo. Certo? Qualquer coisa me chame no direct que eu respondo. E até um próximo vídeo daqui a pouco. Um grande abraço!